Bem-vindos a mais um Jump Talk. Esse Jump Talk vai ser muito especial. A gente tem um convidado muito bacana aqui. Como vocês sabem, Jump Talk é o podcast onde a gente recebe grandes líderes de mercado para falar da sua história, falar da sua experiência, falarem de mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital, sobre tecnologia novamente, mas no setor que a gente não falou antes, que é o setor de varejo de materiais de construção. Para isso, a gente está aqui hoje com Cláudio Marassi. Obrigado. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da experiência. Perfeito. Cláudio vai se apresentar. Antes, eu gostaria de apresentar Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, quer se apresentar, falar um pouquinho sobre você? Me apresento. Bom, eu sou o Gilberto, eu sou o diretor comercial da Jump. Eu estou aqui junto com o Anderson nesse programa e o maior prazer te receber aqui, viu, Cláudio, com a gente. Obrigado pelo convite. Perfeito. Cláudio, como a gente estava falando antes de começar a conversa, ninguém sabe melhor os nossos podres do que a gente mesmo. Essa foi a frase que você usou. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse para o público quem é Marassi, né, qual é a sua... como foi a sua trajetória, a sua carreira, né, e um pouquinho da sua posição hoje na Sodimac. Legal, obrigado pela pergunta. Meu nome é Cláudio Marassi, hoje eu sou diretor de TI da Sodimac. Comecei há muitos anos atrás, denuncio um pouco a idade, né? Mas falando um pouco da vida pessoal, sou casado, tenho 48 anos, tenho 2 filhas. Minha filha mais velha, 25, já me fez o favor de me transformar em avô. Então eu tenho um neto de 3 anos, Parabéns. Mateus. Muito legal, transforma realmente a vida depois que você é pai e quando você é avô, transforma de novo, né? Minha história profissional se mistura um pouco com a chegada da internet no Brasil. Então, lá para meados de 98, quando começaram os primeiros provedores de internet, eu já trabalhava com tecnologia, meio que informal, já era programador, programava em C, em Clipper, e falei, putz, eu acho que eu preciso estar antenado aí nessa internet, eu acho que isso vai vir para ficar. Me cadastrei num primeiro provedor de internet e na primeira página, quando você acessa, ainda na rede da IOAP ainda, conexão da IOAP, tava lá, venha trabalhar conosco. Eu falei, olha, pode ser uma oportunidade de eu me aprofundar um pouco no que é a internet. Me cadastrei no primeiro dia, no dia seguinte me chamaram para eu fazer uma entrevista. Passei na entrevista inicial e depois no dia seguinte eu ia voltar para fazer um teste técnico. E aquilo me assustou, porque a primeira vez que eu conecto a internet, já vou fazer uma prova, eu não faço a mínima ideia. Eu voltei para casa, liguei pro suporte, passei a tarde inteira perturbando o suporte para aprender os macetes de conexão, como configurava um e-mail, o que fazia. No dia seguinte fui, passei, e aí comecei minha jornada realmente no mundo de tecnologia, tendo essa carreira até agora. E comecei como atendente de helpdesk, então naquela época call center era meio que mundo universitário, né? E cresci, supervisor, gerente de atendimento. Em 2002, com o estouro da bolha da internet, encerraram as atividades do provedor que eu estava, que era a PSNet, aqui no Brasil. E eu fui para o mercado, trabalhei um tempo num outro provedor de internet corporativo, trabalhava de madrugada, não estava contente com isso, falei, não preciso voltar para o mundo, já tinha saído como gerente de atendimento, e eu tive a oportunidade de montar o primeiro contact center do Habib's, que na época estava montando o projeto Delivery 28 Minutos. Sim. Eu já tinha experiência como tecnologia, já tinha experiência como call center, e entrei para ajudar no processo de montagem do contact center. Em 2 anos a operação estava estabilizada, passei a ser gerente de projetos, trabalhei com implementação de diversos clientes de contact center, desde setor automotivo, setor financeiro, fármaco. Isso me deu uma baita de uma experiência de negócio e ver várias particularidades de cada um desses negócios. Me tornei diretor do contact center, diretor de tecnologia. E depois eu fui convidado pela holding para assumir a diretoria de tecnologia de todo o grupo Habib's. E aí entrou indústria, entrou o próprio contact center, entrou agência de viagem, entrou construtora. Então o ecossistema criado pelo Habib's para sustentar a operação, eu acabei assumindo toda a diretoria. E em 2018 eu fui convidado a fazer parte do grupo Falabella, né?
como diretor de TI da Sodimac Brasil. Então, uma pequena, longa história. Bacana. Só antes da gente entrar no Sodimac, explorar essa questão do contact center, do call center do Habib's para esse projeto dos 28 minutos aí, deve ter sido um caos, né? Fazer isso. Foi meio que totalmente inovador para a época, né? Sim. Porque a ideia era como que eu consigo garantir que um cliente em qualquer lugar do Brasil, onde tem uma presença de uma loja Habib's, eu consiga garantir que ele vai ligar no contact center, vai ser atendido e a partir do momento que ele desligar a chamada, em 28 minutos o pedido está na casa dele. Sim. Então o desafio foi como eu construir um sistema de geolocalização offline naquela época ainda, para dizer qual era a loja mais próxima, criar as áreas de cobertura para dizer qual é a residência mais distante daquela loja que eu possa garantir uma entrega dentro de 28 minutos, ter aquela área de cobertura e fazer com que o pedido chegasse do contact center em São Paulo até aquela loja e aquela loja fosse processar o pedido e fazer a entrega para o cliente. Então foi um desafio muito bacana, foi transformador. Logo depois da operação já madura com o contact center, também fui um dos responsáveis a criar o primeiro aplicativo de iPhone para poder fazer o pedido pelo aplicativo. E aí entra uma pequena frustração, né? Porque a gente tentou abrir esse aplicativo para outros restaurantes. Falei, não, imagina, nós temos que focar no nosso restaurante. E aí poderíamos ter sido o iFood da época. E acabou não acontecendo. Anos depois eu participei da reunião de fechamento do projeto com o iFood. Então, não fomos lá atrás, mas acabamos fazendo parte do iFood. Do projeto bem iFood. depois, Não, bacana. E aí você estava falando que você foi... Em 2018, você foi para o Grupo Falabella. Isso. Né? A Sodimac é um dos maiores varejistas de materiais de construção da América Latina, né? Ela é uma empresa chilena. Isso. Está em diversos países. 7 países. 7 países. 7 países da América Latina. E como que foi essa experiência de mudar do Habib's, né? Que era um varejista alimentício, para um varejista de materiais de construção? Legal. Ainda no Habib's, né, como diretor de TI de toda a holding, eu consegui fazer alguns projetos muito legais que deram destaque de mercado e que me possibilitaram dar esse passo na minha carreira. Um dos projetos voltado para BI, a gente conseguiu interligar 100% de todas as lojas, fazendo coleta de todas as transações comerciais, armazenando no Big Data, e a partir desse Big Data a gente conseguiu tirar alguns insights e entregar na mão do lojista algumas ferramentas muito poderosas. Por exemplo, a loja uma loja do Habib's, ela produz os produtos com base na compra de uma indústria, de uma cozinha central, que é do próprio Habib's. Então a gente conhece todos os insumos que vão para a loja. A partir daí que eu conheço todos os insumos que vão para a loja, eu tenho informação da receita de cada um dos produtos e sei quanto cada uma das lojas vende, a gente conseguiu fazer uma projeção de compra para o lojista, evitando o desperdício. Sim. Então, o shelf life é muito curto, você tem um prazo de durabilidade de produto muito curto e tinha muito desperdício. Então, a gente conseguiu entregar na mão do lojista uma ferramenta que pudesse dar a projeção de quanto ele precisaria comprar para a projeção de venda da próxima semana, dos próximos dias. Isso trouxe um destaque muito grande para o Habib's e eu fui eleito em 2018 como CIO do ano do ramo de fast food. Então, isso começou a dar um bom destaque. Outro projeto super importante que a gente acabou fazendo foi a interligação de 100% das lojas, que na época ainda tinha parte Frame Relay, parte ADSL, parte MPLS, e a queda de link era um problema super sério, porque você caiu o link e você parava totalmente de enviar pedido para aquela loja e você cortava o delivery. Sim. Então nós somos uma das primeiras empresas a implementar o SD-WAN em cada uma dessas lojas, colocamos segurança de firewall e melhoramos a estabilidade de todas as lojas. Esse projeto foi feito junto com a Dell na época, tinha recém adquirido a SonicWall, e a equipe da Dell ganhou uma premiação interna de um projeto de segurança Brasil, e eu fui convidado junto com o presidente da Dell Brasil a jantar na casa do Michael Dell em Austin, onde ele pegou algumas pessoas de alguns dos países da América Latina, e eu fui um dos executivos escolhidos para ir lá e falar um pouquinho do projeto, o que acontecia, por que a gente escolheu a Dell. Então foram 2 projetos super importantes para mim, na minha carreira profissional, e que eu acredito que me alavancaram a possibilitar novas alçadas. E a hora que você sai de uma empresa do tamanho do Habib's, que é uma empresa gigantesca, e é uma empresa familiar, onde todos os projetos você senta frente a frente com o dono e aprova, e ali você tem o sim ou não, ir para uma empresa, uma multinacional, tem alguns desafios, um deles é o desafio cultural.
Eu passei a responder para um presidente, para um CIO Brasil, o CEO Brasil e um CIO corporativo no Chile. Então, você tem a estratégia local, tem que se unir à estratégia corporativa, ter o jogo de cintura para poder gerenciar as expectativas. Você deixa de ter uma aprovação direta de um projeto com o presidente, mas você tem que apresentar para um conselho e aquilo tem que se mostrar viável, parar de pé. Então muda um pouquinho a tratativa, mas em curto espaço de tempo eu já estava adaptado e a gente conseguiu fazer muita coisa aqui no Brasil e a operação tá muito bem. Maraz, me chama a atenção, quando você está contando a sua história, um avô super novo, né? 48 anos, muito novo. Obrigado, Joyce. Isso também quer dizer que a carreira começou muito novo, né? Sim. Então, você começou a participar de cases bem importantes no mercado, né? Trouxe aí um pouco da sua expertise, tanto em TI quanto em call center, fez um misto disso e participou de um case do Habib's que foi sensacional, né? Imagino que desafiador. É interessante quando a gente olha gestores de mercado que começaram a carreira tão novo assim e conseguem ir migrando e conhecendo novos mercados, passando por desafios novos. É interessante o quanto a gente percebe que há aí uma evolução significativa, né? Como que você acha que a sua formação acadêmica, a sua vida pessoal contribuiu para que você fizesse esse misto e chegasse hoje, 48 anos, como você está, um executivo importante? Eu comecei em tecnologia até bem antes de entrar no primeiro provedor de internet, né? E começar com call center. Eu sempre fui aquele menino do bairro que todo mundo falava, o menino da informática. Então, qualquer um que comprava um videocassete me chamava para configurar a data e hora do videocassete. Era uma coisa... É o que arruma o computador. É o que arruma o computador. E eu comecei logo cedo a gostar de programação. E já fazia os meus primeiros softwares corporativos com 16 anos de idade, com 17 anos de idade. Vendendo para empresas, controles de estoque de autopeças, algumas outras coisas. E isso já me deu uma visão muito boa do que era programar, da importância que era aquilo. Mas eu digo que depois de ter feito processamento de dados, depois de ter feito alguns cursos técnicos, o que realmente foi uma virada de chave no meu olhar como gestor e que me possibilitou vir aqui, foi fazer uma pós-graduação específica em gerenciamento de projetos. Isso me possibilitou ter uma visão muito fora da caixa de tecnologia e olhar para o lado de negócio. Isso aliado a ter passado como gerente de projetos de implementação de operações de contact center, me fez ter que mergulhar em cada um dos negócios que estava implantando para poder trazer uma melhor solução para aquela operação. Sim. Então, essa experiência que eu tive, foram 17 anos do mundo corporativo Habib's, sendo desses 12 focados só em contact center, agregou muito na minha carreira para ter uma visão muito geral do mercado e que isso me possibilita hoje falar de vários assuntos, ter ideia de como funciona vários setores, não somente voltado à tecnologia. Muito legal. Bacana. E falando agora desse setor de materiais de construção, né? Como que é o desafio? Quais são os principais desafios desse setor? Porque em uma conversa anterior que a gente teve, você estava falando que tem dois tipos de clientes principais, né, nesse mercado. Tem a pessoa que vai na loja, entra na loja, compra uma lâmpada e sai, né? E aí ele não é um comprador recorrente, né? E você tem as empreiteiras, os empreiteiros, pedreiros, que são aquelas pessoas que estão na loja a todo momento fazendo uma compra. Então eu acredito que assim, o relacionamento que você tem com esse tipo de consumidor é bem diferente do relacionamento que você tinha com o consumidor no Habib's, né? Que você sabia que, putz, sexta-feira à noite eu posso ofertar para ele um kit aqui de comida árabe, de esfirras, para ele jantar com a família, né? E como que você faz isso quando a pessoa tem obra, quando ele só tá vindo trocar lâmpada, quando ele é um pedreiro? Quais são? Esse é um dos principais desafios e que outros desafios vocês têm? Quando você sai do mundo fast food, onde todos os dias você tem uma oportunidade de trazer o cliente para ir na tua loja, porque todo dia ele ou almoça e janta, então você tem 2 oportunidades por dia para trazer ele para dentro da tua loja. O mercado de material de construção, ele tá basicamente, tem outras subdivisões, mas basicamente é o cliente residencial, que ele não tem uma frequência de visita na tua loja tão grande, e o cliente profissional,
que aí ele tem uma necessidade de buscar material com um volume de vezes maior. Falando do cliente residencial, é importantíssimo a gente aproveitar a experiência dentro da loja para conhecer aquele cliente e tentar prever quais são os próximos passos desse cliente. Então, a gente faz isso através de análise de cuponagem. Então, o cliente entra na nossa loja, ele faz uma compra, por exemplo, de material básico de construção. Uma vez que a gente consegue coletar essas informações e joga dentro do nosso BI, a gente vê o comportamento médio das pessoas que compraram aquele tipo de material, qual é a próxima fase da obra dele, e vai conseguindo dizer, com base nos materiais que ele vai comprando, qual é o tipo de material que eu vou ofertar. Então, lógico que material básico de construção você não tem muita variação, mas a hora que ele começa a entrar em acabamento, de acordo com o tipo de acabamento que ele vai escolhendo, eu consigo projetar a continuidade. Então, eu posso oferecer, por exemplo, um jogo de metais de categoria A, B ou C, ou OPP, que é o primeiro preço de entrada, de acordo com o que ele vai montando a obra dele. Então, a gente consegue ser muito mais assertivo nas ofertas e acompanhando ele até o final da obra e, a partir daí, entrar com a parte de decoração, parte de mobiliário. Então, a gente consegue fazer a jornada inteira do cliente dentro da nossa loja. O nosso outro cliente, que é o profissional, é um cliente que tem um volume de visitas muito maior, mas é uma pessoa que ele precisa ser atendido por alguém que conheça tanto quanto ele. Então ele é um profissional, um eletricista. Ele entra dentro da nossa loja, ele conhece aquilo que ele está fazendo. Então, quando ele vai buscar um determinado material, ele busca uma consultoria de um vendedor que conheça tanto quanto ele. Então, a gente criou a imagem do mestre dentro da nossa loja, né? E esse mestre é o que vai equidar toda a assessoria e faz com que esse cliente se sinta muito bem atendido. Outro ponto muito fundamental para esse cliente é a velocidade. Então, nós temos em nossas lojas Home Center o pátio construtor, onde é um drive-thru da construção. Então, ele chega com o veículo dele, seja um caminhão, seja uma van, seja qualquer coisa que ele possa transportar material, e ele passa dentro desse drive-thru, onde ele pode abastecer o carro dele com os materiais de construção, paga ali mesmo sem sair do carro e vai embora. Então, o horário da manhã é o maior pico de utilização desse drive, porque o pessoal passa para abastecer antes de ir para a obra, antes de ir para o trabalho. Então, foi um sucesso muito grande de um modelo que foi importado do nossa matriz no Chile, né? Então, todos os países do Home Center têm esse padrão de drive-thru para o profissional. Bacana, e é muito diferente o perfil dos clientes nos outros países do Brasil, que você falou que você tem que ter um alinhamento da estratégia. Sim. Você tem a estratégia local, mas você tem uma estratégia da companhia na América Latina. A gente diz que é a tropicalização da marca Sodimac, né? Porque existem particularidades da população que você tem que levar em consideração. Então, quando a Sodimac veio ao Brasil comprando a operação de Cico, foi um copia e cola de uma operação do Chile. E a gente viu que precisava ter algumas adaptações. Por exemplo, o brasileiro ele é muito sinestésico. Ele vai comprar um porcelanato, um piso, ele precisa pôr a mão, ele precisa tocar, sentir a porosidade, sentir se é liso, se é muito frio, ele precisa ter isso. E nos outros países, a maior parte desses mostruários ficam no aéreo. Então o cliente só visualiza, mas ele não toca. Então a gente viu que o comportamento de uma loja de Cico era diferente do comportamento de uma loja Home Center Sodimac, porque a de Cico ainda os pisos estavam naquelas pinheirinhos onde o cliente podia pôr a mão. E na Sodimac não. Então a gente teve que remodelar essa estrutura, por exemplo, né, entre os outros produtos que a gente mexeu, para poder estar ao toque do cliente e ele poder entender qual era que material que ele estava comprando. É quase que agoniante não poder tocar, né? Pra gente, o pra Brasil, a gente gente precisa encostar, quase que pisar em cima para entender o conforto, né? E é muito engraçado que eu não vi em outros países, mas o cliente, quando ele vai comprar, principalmente revestimento, ele tira do lugar o piso e ele leva até onde tem o revestimento da parede, para ver se combina, se combina. Combinar. Exato. Então, existe essa movimentação e se tornou uma coisa super comum. A matriz aprendeu que o comportamento do brasileiro é dessa forma. Então, perfeito. E você falou um pouquinho sobre análise de dados, né? Como análise de cupom. Que tipo de ações a Sodimac faz de CRM, de BI, né? Como que essas ações funcionam
para esses dois públicos, né? Para o público residencial e para o profissional? Para o público residencial, que vai com uma frequência mais baixa dentro da nossa loja, a gente tenta aproveitar o ponto de contato com ele em qualquer momento. Então a gente tem algumas análises que eu consigo dizer por conexão de Wi-Fi que aquele cliente esteve na minha loja. Tá. E aí eu consigo cruzar com transações efetuadas. Se ele se identificou com o CPF, eu consigo dizer, ele foi na minha loja e ele teve uma compra, e a partir daí o que ele realmente comprou. Se ele não se identificou, eu sei que ele teve na loja, mas eu não consigo garantir que existiu uma compra para aquele cliente. Eu tenho toda a análise de cuponagem do que foi vendido na loja, mas eu não atrelo a uma pessoa. Como eu aproveito melhor esse cliente hoje dentro da loja? A gente está num projeto de implementar consultas preços inteligentes. Então, você vai numa loja, você é obrigado por lei, ter um consulta preço a cada X metros dentro dos corredores, você pega o produto, lê o código de barra e ele apresenta o preço. Existem novas tecnologias que estão saindo com telas de LCD, onde ele vai não só mostrar a imagem do produto que está lendo e o preço, mas eu consigo cruzar informações dizendo aquele produto, quem compra esse produto também compra XYZ. Então, toda aquela sugestão que tem no mundo online, a gente está conseguindo trazer para o mundo offline e dizendo que comprou um rolinho de tinta, não esquece de levar a fita crepe para você proteger a parede ou o chão. Não esquece de levar o saco plástico para você poder, a lona plástica para você proteger. Então você começa a dar sugestões para aumentar o ticket médio e melhorar a experiência do cliente, porque geralmente o cliente vai na nossa loja com uma listinha que o pedreiro, ou o pintor, ou o profissional deu para ele, vai lá e compra. E sempre vem faltando alguma coisa. Aí ele chega na casa dele e o pedreiro vira para ele, não, mas como que você não trouxe? Você não sabia que tinha que trazer? Não, você não me contou, eu não sei. Então a gente tenta fazer esse trabalho consultivo com a tecnologia para mostrar para o cliente o que mais pessoas compram quando consulta aquele tipo de produto. Não, bacana. E pro público profissional, acredito que esses profissionais devem ter algum benefício em comprar na Sodimac. Né? Então, talvez seja mais fácil você ter um CRM que mude o seu relacionamento com ele. Sim, hoje a gente tem um CRM, a gente usa o Dynamics da Microsoft, onde a gente faz todo o acompanhamento da régua de venda daquele cliente, né? De compra daquele cliente. Então, a gente consegue analisar qual é o perfil dele, frequência e volume de gastos que ele tem com a gente dentro do decorrer do ano. A gente tem uma campanha corporativa que classifica esses clientes e a gente consegue identificar exatamente como atuar com cada um deles. Então, eu tenho um televendas, que ele atende tanto o cliente consumidor residencial como o profissional, mas ele tem um tratamento diferenciado para o profissional. Ele consegue ter um acompanhamento, resgatar últimos pedidos, fazer sugestão. Eu consigo fazer um ativo com esse cliente quando ele passa do prazo que ele costuma entrar dentro da nossa loja ou comprar com a gente e entender qual é o momento de compra dele e saber o porquê que ele não está comprando. A gente tem muita parceria com empreendimentos, onde vai estar lançando um empreendimento, um prédio de 10 andares, com 4 apartamentos por andar, e a gente já começa um contato com ele para poder aproximar esses clientes dentro da loja, aproximar os profissionais que vão trabalhar nesse empreendimento, para estar junto e a gente ter uma assessoria, uma consultoria para essas pessoas. É um bacana, muito interessante. Eu estava pensando aqui, você tinha falado para a gente também da importância do RP. Sim. Né? Parece que vocês fizeram uma mudança bem grande no RP da Sodimac nos últimos anos. Como é o desafio disso? Pensando também em como isso trabalha com a estratégia para toda a América Latina da Sodimac. O Brasil, a gente brinca que ele é uma jabuticaba no todo o grupo, né? Porque quando a Sodimac veio para o Brasil e adquiriu a Adicico, uma empresa centenária, mas que com uma visão excelente de futuro, e já tinha implementado um RP. Hoje a gente trabalha com SAP. Então, desde 2008, a empresa já tem o SAP implementado. Quando a Sodimac vem ao Brasil em 2013 e adquire, em 2018 ela finaliza toda a compra e assume 100% do controle acionário, toma-se a decisão de não trazer para o Brasil os sistemas legados corporativos. Então, a gente mantém o SAP aqui. Até então o Brasil era o único que tinha a operação com o RP SAP. A gente consegue melhorar toda a parte de processo dentro do SAP
e a gente migra de data center buscando uma maior estabilidade, buscando uma confiabilidade dentro do sistema. Então a gente sai de um data center super renomado, vamos para outro data center, duplicando praticamente a estrutura, tendo redundância, tendo toda a parte de infraestrutura de backup, que traz uma tranquilidade um pouco maior para nós de tecnologia, mas muito focado na parte de negócio, possibilitando entender qual é a necessidade de cada uma das áreas e deixando o processo muito mais limpo e rápido. Então, um exemplo que nós fizemos com a integração do RP foi possibilitar a venda de nossos produtos dentro dos principais marketplaces hoje dentro do Brasil. Então, a gente abriu canais de venda que traz para dentro da gente um poder de negociação muito, muito interessante. Todo o processo de controle de dropshipping, cross-docking, então tudo isso o RP orquestra, faz com que a gente reduza o volume de produtos estocados em nosso centro de distribuição, possibilitando um melhor investimento dentro das nossas lojas. Vocês têm um centro de distribuição centralizado ou para cada loja você tem um CD diferente? A gente tem 2 CDs dentro aqui de São Paulo, um em Cajamar e um em Cumbica, onde cada um tem a sua particularidade. Então, um trabalha com materiais mais pesados, que são piso, cimento, então é um processo de entrega um pouco mais delicado. Perfeito. E a gente tem em Cajamar, onde é mais produtos importados, móveis e cadeiras, entre outros itens importados. A gente trabalha com esses 2 centros de distribuição. Além disso, a gente tem algumas lojas que a gente considera lojas hub. Então, quando você faz uma compra de e-commerce, é identificado qual é o ponto de despacho mais próximo de você, para você ter um melhor aproveitamento do frete, e ele sai de lá, desde que todos os itens que você pediu tenha naquela localidade, para você não ter que pagar 2 fretes. Entendi. Então, tem uma inteligência por trás ali que orquestra isso. Não, perfeito. E como que é a representatividade dessa compra online hoje? Porque a gente estava falando muito dessa sinestesia, do cara ter que ir lá, ele vai comprar uma torneira, né? Ele quer ver como que é o metal, né? Como que abre, como que fecha e como que funciona isso online? Eu imaginava, quando a gente começou realmente por força no online e querer vender alguns materiais que a gente entendia que, eu pelo menos entendia que não era muito a cara de vender online, por exemplo, piso e revestimento. Ok, vamos testar. E me surpreendi muito positivamente, porque tem um volume de venda muito interessante. E a gente tem que analisar também o perfil do comprador, né? Às vezes a compra, o cliente aprendeu a lidar com a internet. Então eu quero comprar um tênis, às vezes eu vou numa loja, experimento, vejo, pego na mão, ok, volto para a internet, pesquiso onde tem o melhor preço e compro no melhor preço. Sim. Eu acredito muito que tem isso também dentro da loja de material de construção. O cliente vai ver o que ele precisa, né? Mais uma obra planejada, ele vai ver o que ele precisa, ver quais SKUs que ele mais quer, vem para a internet e aí ele pesquisa quem tem o melhor preço. E aí a Sodimac hoje tem sido realmente o melhor preço de mercado. A gente tem uma política que a gente cobre qualquer preço da concorrência. Então, para isso, a gente tem que ficar sempre abaixo da concorrência. Então, a gente chopeia os principais itens do mercado e a gente consegue garantir o melhor preço. E o cliente, invariavelmente, ele pesquisa em qualquer loja, seja nosso concorrente ou não, quando ele vai na internet, ele vê que a gente está com o melhor preço. Sodimac tem o melhor preço. E esse trabalho de ter o melhor preço também deve ser complicado. Bem complicado, porque você concorre... Esse mercado de material de construção, a grande massa está no pequeno varejista. Ele não está na mão dos grandes players. Então, a briga fica entre 3, 4 marcas, a Sodimac mais 3, que um olha o outro para tentar deixar o preço mais barato. Então, a gente tem um leque de produtos de SKUs, onde aqueles a gente precisa garantir, de qualquer maneira, que a gente é o melhor preço. Então, isso é semanal. A gente faz uma pesquisa semanal, seja online, seja no mundo físico, para poder ter faz o chopeamento de maneira efetiva. E a tecnologia ajuda nisso? Ou tecnologia hoje ainda tem muito manual para fazer esse processo? No processo físico, você ainda tem que fazer a visita na loja, você ainda tem que olhar a gôndola e ver qual é o produto que ele tem, como que você está de estoque. No mundo digital, isso já fica mais fácil, né? Você consegue já ter alguns robôs que por SKU, por descritivo do produto, você consegue fazer uma busca nos principais sites e trazer quais são os valores que estão sendo praticados e a gente consegue dar uma balizada no nosso valor com base na pesquisa.
Eu imagino que toda a decisão de vocês também é baseada em dados, né? Sim. Então, muita pesquisa do que aconteceu, o comportamento e prever um pouco do que vai acontecer, né? Como que é essa alfabetização de dados dentro da Sodimac? Como que vocês enxergam isso em tecnologia, com a área de negócios? Como que essa cultura? A gente tem uma cultura muito forte, ainda mais vindo da matriz, né, do Chile, que é uma empresa muito grande. Para você ter uma ideia, a gente tem um escritório de desenvolvimento na Índia com mais de 300 pessoas. Então, tudo que a gente desenvolve para o grupo, a gente desenvolve dentro de casa. O Brasil ainda é o rebelde, né, que a gente tem um PDV independente, a gente tem um RP independente, mas o site ele é uma ferramenta corporativa. Então, a gente não é local, a gente só integra ele com o nosso RP. Quando a gente fala de dados, a gente tem dois mundos, né? Um mundo que o Brasil consegue gerenciar, então a gente tem nosso data lake local, onde a gente faz os nossos cruzamentos, as nossas informações, e tem um data lake corporativo, que ali todas as informações que vão para lá que são cruzadas com o comportamento de cliente de toda a América Latina, e isso pode tirar alguns insights super importantes para a gente. O que ajudou na disseminação de dados no Brasil, e isso é um ponto de atenção quando a gente fala de tecnologia, foi hoje a facilidade com que você tem, com que o usuário final tem em criar, em cruzar informação, em gerar insights. Então, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com todo o meu time, onde a Microsoft vai ajudar a gente trazendo toda uma visão geral sobre a plataforma Power. E um dos Power é o Power BI, onde a hora que você olha dentro dos departamentos, sempre tem uma ou duas pessoas que tem uma extração de dados de algum lugar, que está cruzando informação e está gerando um relatório. Então isso, ao mesmo tempo que facilita com que as pessoas tenham uma visão muito boa de dado, ela traz uma preocupação do quanto esses dados estão sendo fidedignos, quanto isso está sendo usado para sendo bem utilizados, e principalmente o quanto isso começa a afetar o risco de segurança da informação, com fuga, com LGPD, com N outros processos que a gente sabe que tem aquele lado mais hard da TI que você precisa proteger a empresa, né? E falando de outros projetos que você implementou na Sodimac, além do RP, além dessas soluções que você falou, uma das soluções que você tinha dado pra gente era o self-checkout. Exato. Como que foi o desafio do self-checkout na Sodimac? Porque assim, o self-checkout é algo que no varejo tradicional já está ganhando uma proporção muito grande, né? Só que imagino que para materiais de construção você tem algumas particularidades que podem dificultar esse tipo de projeto. Como que foi isso lá na Sodimac? A venda de material de construção ela se divide em dois tipos de materiais, né? Aquilo que é saída imediata, então o cliente pega uma lâmpada, depois do carrinho dele, passa no caixa e vai embora. Uhum. E aquilo que ele não vai levar para casa dele, por exemplo, revestimento, cimento, ele vai ter uma entrega futura. Então ele sai da loja com um pedaço de papel e ele não passa pelo caixa com material. Então a gente entendeu que se a gente conseguisse criar uma experiência de self-checkout, onde o cliente pudesse pegar materiais de fácil movimentação de carrinho para balança, de balança para leitor do código de barra e ele poder ir embora, poderia trazer uma experiência diferenciada. E a gente experimentou em algumas lojas, viu que tinha oportunidades de melhoria e criamos agora um modelo que realmente faz todo sentido. Nas primeiras lojas, a gente colocou uma área exclusiva de self-checkout num canto da loja. Você vai numa loja de home centers, tem lá 30 checkouts. Uhum. A gente, num canto, colocou toda a área de self-checkout. Então, o cliente que está numa área bem focada em saída imediata, produtos de saída imediata, ele já sairia de lá, entraria no self-checkout, resolveria seu problema, pagaria e ele poderia ir embora. A gente descobriu, com a experiência, de que se o caixa convencional estivesse próximo do self-checkout, a atratividade do self-checkout seria muito melhor. Tá. E a gente começou a criar esse modelo e a gente vê, tem lojas hoje que 40% de todo o processo de emissão de tickets é feito pelo self-checkout. Nossa. Então, aonde o self-checkout ele acaba incomodando? Quando o cliente compra uma escada de 2 metros de altura e ele acaba não conseguindo passar ali. Ele não vai conseguir colocar na balança. Na balança não tem como. Então, materiais que ele não consegue realmente ter uma facilidade na mobilidade ali. Mas para a grande maioria dos materiais, inclusive para o cliente que compra, faz uma ordem de venda para receber o produto futuro, eu consigo ler no self-checkout o código
de venda dele, ele paga ali e ele vai embora. Então ele escolhe, eu quero pegar uma fila de 2, 3 pessoas no meu caixa convencional, ou eu quero entrar no self-checkout, que tem mais de 4 equipamentos lá que podem me atender, e eu pago, vou embora e não preciso falar com ninguém e resolvo a minha vida. Então o cliente tem hoje essa opção e tem sido cada vez mais difundido. Agora em janeiro a gente começa num processo de expansão da tecnologia, usando esse modelo que está dando super certo nessa loja que tem 40% dos pedidos feitos de modo eletrônico. Não, bacana. Então ele também pode pagar esses produtos que ele não retira na hora no self-checkout. Pode. Então ele compra, ele escolhe o piso, ele passa com o vendedor faz o pedido para ele. Isso, no RP, ele lança no RP, e quando ele passa no caixa, ele põe a ordem de serviço, o sistema de caixa puxa do RP quais são os itens, gera para ele poder fazer o pagamento, e ele pode ir embora da loja sem precisar ter um contato ou pegar uma fila de atendimento, para que sempre não vai sair com nada na mão. E teve ganho, e você acha que teve ganho operacional nisso? Operacional e de experiência do cliente, principalmente. Experiência. Né? O cliente, quando vai numa matéria de construção, ele entra na loja super empolgado. É muito gostoso quando você vai fazer uma obra na tua casa, que desde que não seja resolver problema, né? Exato. Estou planejando reformar, trocar um piso, construir. É muito gostoso você entrar. Mas a hora que você já escolheu tudo e fez o teu pedido, você quer sair de lá rápido. Você não quer mais ter atrito. Então, quando você possibilita a opção dele ir num caixa convencional ou ele ir num self-checkout, eu estou melhorando a experiência dele dentro da nossa loja. Bacana. E como que é a previsibilidade das compras dessas pessoas? Como que vocês fazem? Porque assim, você falou que você tem os 2 CDs, né? E algumas lojas Hub. Como que vocês abastecem as lojas? Você estava contando do Habib's, que vocês tinham um processo muito crítico para não ter perda de produtos altamente perecíveis lá na loja. Como que funciona isso com materiais de construção? Para você porque assim, não são produtos baratos, né? Não. Então você manter um estoque gigantesco é um prejuízo enorme para a loja. Como que você garante que você tem o certo lá? Processo sistêmico. A gente tem hoje um sistema que ele consegue analisar 3 anos para trás de vendas, loja por loja, SKU por SKU, sazonalidade por sazonalidade, campanha por campanha, e consegue dar para a gente uma previsibilidade de compra para os próximos meses. Então ele analisa em praticamente tempo real o volume de vendas, cruza com o estoque teórico que você tem dentro da loja, porque você sempre tem um índice de quebra. Nosso índice de quebra é baixíssimo, a gente tem um controle muito bom para isso. Então esse não é um desvio principal, mas ele olha o estoque lançado, o volume de vendas que está acontecendo na loja, consegue ter uma previsibilidade dizendo que em novembro, por exemplo, é um mês de alta demanda, porque as pessoas querem arrumar suas casas para as festas de final de ano, querem receber a família dentro de suas casas. Então a gente tem um volume de vendas, principalmente para o consumidor residencial, muito grande. Então como eu consigo ter essa previsibilidade? Com base no que aconteceu no passado, a gente consegue projetar algumas informações para o futuro e dizer que eu preciso para a loja A, eu preciso ter uma carga de 1000 itens, e para a loja B eu preciso de uma carga de 100 itens, porque a gente sabe o comportamento do que vai ter dentro daquela região e o que eu tenho de volume de estoque guardado dentro das nossas lojas, dentro do nosso CD. Então, sistemicamente, a gente consegue ter esse mapeamento. Perfeito. Interessante isso, né? Porque a gente olha o mês de dezembro e pensa nas compras de presentes, né? Mas a reforma de casas é altíssima nesse período, né? Então, a experiência de vocês conta realmente com esse mês um alto volume de vendas. E o comportamento de venda, ele é muito distinto pelo mês, né? Então, em novembro, por exemplo, eu ainda tenho bastante venda de materiais que você vê que é para reforma da casa, realmente. Quando vai chegando o próximo de dezembro, esses materiais vão caindo, vai subindo bastante a parte de pintura, que as pessoas querem dar aquela última pintada na casa. E decoração de Natal. Então a gente começa a vender muita parte de jardinagem, móveis e decoração, aumenta muito nessa época. E janeiro volta à normalidade, é uma baixa, porque o pessoal férias, né? Mas é uma normalidade, volta a construção, volta todo o processo normal de novo. Eu nunca pensei nisso, mas também deve ter uma sazonalidade pensando nas férias das pessoas, né? Sim. Porque nas férias, o cara tira férias, aí ele vai trocar a lâmpada que ele prometeu pra esposa que ia trocar 6 meses atrás. Exatamente. É o que eu faço. Eu vou na Sodimac quando eu tenho que trocar. Férias é revisão, né? Exato. E assim,
tem esse consumidor, né, o cliente que é da casa, o residencial, e eu imagino que começa em fevereiro as obras, né? Então, a construtora começa a retomar. Exatamente. Então, vocês acabam tendo as flutuações, mas só de público, não tanto de vendas, né? A gente tem os meses que tem uma flutuação realmente de volume de vendas, mas ele é projetado com base em dados históricos e a gente consegue fazer uma adequação dentro das nossas próprias lojas para atender aquele público, um aumento ou uma redução de volume de visita na loja. Mas como você atende os dois públicos, você tende a suprir a baixa de um com um aumento da demanda de outro. Então isso entra na parte da inteligência de quem eu quero me relacionar naquele mês, qual a intensidade que eu vou dar de contato com aquele tipo de cliente naquele mês. Então a inteligência de dados ela ajuda também, inclusive nisso. Legal. Perfeito. E pensando no futuro aí dos projetos da Sodimac, o que você enxerga que vai fazer diferença de tecnologia que está surgindo agora no relacionamento com o seu cliente, na experiência de loja? Vocês têm alguns projetos já em planejamento que vocês estão olhando? A gente sempre foca na experiência do cliente. Então, como que eu posso tornar a visita de um cliente dentro da nossa loja uma experiência diferenciada? Como que eu posso fazer com que ele consiga, em curto espaço de tempo, ter todas as suas necessidades atendidas? Então, a gente está num projeto de um piloto que vai iniciar de um atendimento assistido de forma eletrônica. Tá. Então, algumas áreas dentro da loja que você precisa do apoio de um vendedor, a gente sabe que cada vez mais a mão de obra está escassa. E é difícil você falar que numa quarta-feira você tem um número X de vendedor e esse mesmo número X de vendedor vai atender uma população 3 vezes maior num sábado. Então, essa flutuação de pessoas ela se torna cada vez mais difícil. Como que eu consigo manter a qualidade de atendimento do cliente mantendo o mesmo volume de pessoas? Então, colocando a tecnologia para que o próprio cliente, através do smartphone dele, ele consiga ter uma assessoria, lendo um código de barra de um produto, usando a IA por trás para dizer que aquele produto, os complementos dele é o item XYZ. Por exemplo, vou voltar no caso de piso e revestimento, né? Ele comprou um porcelanato reticulado, por exemplo, e ele sabe, e eu preciso já mostrar para ele, para aquela quantidade, quanto de argamassa ele precisa comprar e qual tipo de argamassa para aquele tipo de revestimento. Então, como que a inteligência consegue guiar o cliente para que ele tenha menos dependência de pessoas e ele consiga se auto-atender dentro de um home center que é gigantesco. Porque esse assistente ele pode guiar ele dentro da loja, Exatamente. pode auxiliar com esses cálculos, né, que são mais... Técnicos, já são né? técnicos, já são padronizados, né? Então, se a minha parede tem 1 metro quadrado, ele já vai saber quanto de argamassa ele precisa, quanto de rejunto ele precisa para aquele revestimento. Então, vocês estão pensando nessa implementação. Um dos pontos, né, que a gente está utilizando. E cada vez mais utilizar a IA para dar insights de quem é aquele cliente e individualizar cada vez mais o atendimento. Né? Eu separar quem é o Cláudio Marassi da massa de clientes da faixa de 45 a 50 anos que visitam a loja a cada 6 meses. Então, é destacar a pessoa de dentro dessa massa para poder ter um atendimento mais personalizado e entender qual é a necessidade daquele cliente. Perfeito. Legal. Uma outra questão, Giba? Não. Sobre isso? Que... Eu queria falar sobre um outro assunto, um outro tema que não tem nada a ver com Sodimac. Eu queria falar da sua contribuição no Live University. Né? Bacana. Eu queria que você falasse pra gente primeiro qual é a sua participação no Live University e como você entende que é o papel da formação, dos profissionais, da educação no mercado de hoje. Legal, muito bom. A Live University eu fui convidado a fazer parte do conselho, acho que eu estou lá uns 9 anos para fazer, quando eu fui convidado a fazer uma palestra sobre base de dados, sobre inteligência artificial. E logo depois da palestra eu fui convidado pelo reitor para fazer parte do time. Então hoje sou eu e mais 19 diretores de tecnologia. Uhum. E o nosso papel é trazer para dentro do mundo acadêmico o que está acontecendo no mundo profissional. Então ajudar a guiar o ensino de maneira com que o profissional saia da universidade, saia do seu curso de pós-graduação muito mais pronto
para assumir o papel no mundo corporativo. Então, essa curva de aprendizado seja reduzida e ele esteja cada vez pronto de maneira muito mais rápida. E o que me encantou na live foi justamente a metodologia de ensino. Então, as aulas são geridas por profissionais realmente de mercado, que trazem uma realidade muito boa para dentro do mundo acadêmico, leva em consideração as mudanças, então ele não se prende numa pauta antiga que o antigo ensino tinha, eu vou aprender uma linguagem de programação que nem se usa mais hoje. Óbvio que vale a lógica da programação, não em si tanto a linguagem, mas já é uma coisa muito antiga. E na live ele procura deixar o ensino muito, muito próximo da realidade. Para você ter uma ideia, os cursos de encerramento, os trabalhos de encerramento do curso, ele é um projeto implementado em uma das empresas de um dos integrantes do grupo. Então, eu faço parte da banca que avalia também os projetos. Então, eles identificam uma necessidade. Então, tem um grupo, nós três que somos um grupo, né, a gente fala dos problemas que a gente tem da nossa empresa e a gente elenca um problema que a gente quer atacar. Então, nós três vamos trabalhar em cima daquele problema, vamos mostrar para a empresa como é que resolve. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a empresa topa assumir o risco e fazer a implementação do projeto. Então, a entrega já é com resultados reais, não é a teoria. Então, isso faz com que o profissional se sinta muito mais preparado e pronto para encarar o mercado de trabalho depois que ele sai da live. Isso me encantou muito no mercado, no mundo acadêmico, e que é muito bacana participar e fazer parte de toda essa jornada aí. Marassi, a gente gosta muito da educação, né, como parte de desenvolvimento dos profissionais hoje de TI. Você falou uma coisa que é bem interessante, que é você aprende uma teoria, às vezes num curso superior, e para a prática você tem aquele déficit, né? Aquela distância entre uma coisa e a outra. A gente tem até, desculpa te interromper, Gilberto, mas a gente tem até tido algumas iniciativas com alguns grupos educacionais nesse sentido, né? Porque a gente quer, no final das contas, diminuir esse gap, né? Porque quando o profissional sai de dentro, a gente tem até um programa nosso que é o Jumpstart, que a gente sente muito isso. Quando o cara sai de uma educação muito tradicional e ele tá ali no ambiente da empresa, ele fica perdido. Porque o que ele estudou não é o que está acontecendo ali na realidade, né? Então, até com esse nosso programa e com essas iniciativas, a nossa busca é exatamente essa. Aproximar o cara do mundo real. Essa é a preocupação da live. E eu ia aproveitar esse gancho, né, do nosso programa de desenvolvimento. A gente encontra bastante histórias assim, de pessoas que têm, né, sucesso na carreira, que estão mudando a vida, estão enxergando tecnologia com um novo olhar. E aí eu queria entender da live, assim, se você lembra de alguma história de sucesso, alguém que saiu ali e você percebeu que houve um destaque, né, no mercado por essa formação tão próxima da realidade. Eu vou falar do último projeto que a gente avaliou, foi até uns 15, 20 dias atrás, em projeto de encerramento de curso, que foi muito bacana porque juntou 4, 5 estudantes, e um deles, uma moça do Rio de Janeiro, ela tinha como objetivo montar um negócio dela. Então, ao invés de eles focarem no projeto da empresa de um deles, ela queria montar um negócio e todos eles fizeram um business case para montar um negócio dela. Então, ela conseguiu montar um café no Rio de Janeiro, dentro de uma avenida super movimentada, que é um estilo fast. Então, eu posso passar com o meu carro no drive-thru, já pego o café e já entrego. Eu estou passando na rua, eu já pego o café e já entrego. Então, com uma operação super enxuta, ele conseguiu montar um negócio teoricamente simples, mas que de uma operacionalidade complexa, porque você precisa ter uma velocidade muito grande ali para fazer o atendimento, e foi um sucesso. Então, durante o curso, eles fizeram todo o projeto, montaram, ela abriu o negócio, já estava tendo a rentabilidade e eles já estavam pensando em montar aplicativos para que o cliente que está passando ali, ele já entre num raio de cerca virtual, que ele já seja acionado. Então, o cliente que tem um aplicativo da cafeteria, você está a 5 minutos da cafeteria, por que não faz o teu pedido agora? Já ele faz o pedido ali, quando ele passa, está pronto, ele pega e vai embora.
Então, como o curso de tecnologia, na live, ele consegue juntar com a regra de negócio, com o dia a dia, e faz com que a coisa realmente esteja praticamente pronta quando ele está formado, né? Ele já entra para o mercado de trabalho com uma curva de aprendizado, com uma curva de adaptação extremamente curta. Legal. E aí eu queria também explorar um pouquinho, que você explorasse, quais são os conselhos que você daria para o pessoal que está querendo entrar no mercado de tecnologia, depois de todos esses anos de carreira, todos os tropeços que a gente dá, né? O que você acha que é o conselho de ouro para quem está tentando entrar no mercado de tecnologia hoje? Primeiro, é não ter medo de estudar. Quando você fala em tecnologia, as mudanças e a velocidade dessas mudanças está acontecendo de forma exponencial. Exatamente. Então, não é porque você se formou hoje que cessou o seu estudo. O estudo é todo dia. E isso não tem que ser uma tortura, tem que ser um prazer. A busca por mais conhecimento, a busca por entender quais são as novas tecnologias, tem que fazer parte do seu dia a dia e você sentir prazer nisso. Outro ponto de sentir prazer é identificar aquele ponto de tecnologia, aquele item de profissão que você fala, quando eu começo a fazer isso daqui, parece que o tempo voa e eu nem sinto o que está acontecendo. É isso que vai te dar o prazer e vai fazer com que você não precise nunca trabalhar, porque aquilo é uma coisa tão prazerosa que a tua evolução na carreira, que as suas conquistas aconteçam de forma natural, não seja uma coisa penosa, não seja eu escolhi tecnologia porque me disseram que vai dar dinheiro, que eu vou ser realizado, que eu vou conquistar. Você vai fazer tudo isso, desde que seja pelo prazer, pelo objetivo certo. E acho que isso para toda a carreira, né? Não só para a tecnologia. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo atrás, que eu lembro quando eu estava no início da minha carreira, um chefe meu, um diretor meu, falou: você tem que trabalhar e você tem que encontrar seu estado de flow. Eu olhei para ele e falei: eu não sei o que é estado de flow. Conta para mim o que é estado de flow. Estado de flow é aquele momento que você entra na tua carreira, na tua profissão, seja no esporte, seja na tecnologia, seja em qualquer coisa, que você se sente tão bem, que você domina tanto aquilo, que é como se nada te interrompesse, se nada te atrapalhasse, e você consegue realmente dar o seu melhor durante a maior parte do tempo do seu trabalho. E eu procuro isso dentro do meu dia a dia. Como que eu consigo encontrar o prazer de executar aquela tarefa no meu dia a dia? Esse mesmo chefe falava, você vai ter sucesso a hora que você não vestir mais a camiseta da empresa. A hora que você deixar que o logo da camisa se funda no teu peito e ali faça parte do teu dia a dia. Então isso acho que me marcou de maneira tão forte que você vê a minha carreira não tem grandes pulos de empresa, né? Eu tenho muito tempo dentro da empresa porque eu procuro me apaixonar por aquilo que eu estou fazendo e trabalho para a empresa como ele realmente fosse minha. Então, isso acho que tem pautado o meu crescimento profissional durante esses anos. E a gente... uma questão que a gente sempre conversa, parece ser antiquado, mas... uma outra decisão que eu acho importante é da pessoa entender se ela quer ser um especialista em tecnologia, se ela gosta de programar, ou seguir um papel como você seguiu, mais de liderança, mais estratégico, né? Então essa carreira em Y, ela ainda existe, por mais antiquada que pareça, Sim. Né? No mundo atual. O que você acha que é importante aí nessa decisão? É esse flow também? É entender que, putz, eu me dou bem aqui programando, fazendo, né, escovando bit byte até a solução sair, ou não, eu me dou bem fazendo a liderança do time, fazendo o desenho da estratégia? É se conhecer. Acho que o flow entra nisso, mas é o quanto você se conhece e o quanto você identifica a tua aptidão. As carreiras em Y, quando você está em tecnologia, que geralmente ninguém começa em tecnologia pensando na liderança. Você pensa na parte técnica. Sim. E o decorrer da tua carreira te joga para um dos dois lados. Faz com que desabroche o líder ou desabroche o extremamente técnico. Então você tem que entender que momento que você está e o quanto você quer ter dos desafios. Lidar com pessoas não é uma coisa fácil. As pessoas têm seus altos e baixos. O meu melhor de hoje pode ser muito inferior ao meu melhor de ontem. As pessoas têm momentos diferentes de vida
E você, como líder, tem que entender isso daí e saber como extrair o melhor das pessoas da melhor forma possível. Que a pessoa sinta prazer em trabalhar para você, que sinta que você é um parceiro, não ser uma liderança que segue uma cartilha e essa cartilha é engessada 24 horas por dia e não leva em consideração essa flutuação. E não é porque eu sou muito técnico que eu preciso entrar numa liderança, que eu preciso assumir um cargo de liderança. Eu sou muito técnico, eu lido muito bem com a máquina, com os processos, e você pode seguir na tua carreira, continuar nessa tua carreira, e que você vai ter os mesmos benefícios financeiros e de qualidade que uma carreira voltada mais para a gestão. Mas o teu dia a dia, a tua evolução na carreira é que vai mostrar para você se a facilidade em lidar com pessoas, a facilidade de entender, ter um olhar mais 360 sobre todo o processo, é aquilo que você quer. Então, se conhecer é a chave fundamental para você chegar na bifurcação lá do Y e começar a fazer a movimentação do jeito que você quer. Perfeito. Então, eu ia perguntar qual era a maior competência que esses profissionais têm que desenvolver, então é se conhecer. Essa é a maior competência? Eu acho que sim. A maior competência é você fazer uma autoanálise e identificar aonde estão as suas melhores aptidões, até para não fazer escolhas frustradas, né? Você fala, não, eu sou realmente técnico, mas no fundo, você gosta de falar com pessoas, você gosta de ter contato com as pessoas, e você está perdendo uma chance muito grande de assumir o teu papel de liderança. Em algum momento na minha carreira, eu tinha uma diretora de RH par minha, e ela falava para mim, olha, você é o diretor de TI mais RH que eu conheço. E eu falei para ela, tá bom, eu não sei se você está me elogiando como RH ou me diminuindo como diretor de TI, mas eu vou entender como um elogio. Porque esse tato com pessoas eu gosto muito de ter, acho que eu não conseguiria trabalhar sozinho. O processo de home office para mim da pandemia foi uma tortura, porque só ver as pessoas pelo computador e entrar em reunião e ver que pessoas que não estavam com câmera aberta, que eu não conseguia visualizar elas, era uma tortura para mim. Então, voltar para o escritório, sentir as pessoas, olhar para aquela pessoa e falar, putz, acho que ele não tá legal, deixa eu sentar lá do lado e entender. Participar dos projetos, sejam eles fáceis ou difíceis, tá junto, tá do lado, entender qual a dificuldade e dar apoio, para mim é uma coisa que me dá muito prazer, junto com todo, entender toda a parte de tecnologia junto, né? Uma coisa não acaba não invalidando a outra. Sim. E aí a outra questão, outra competência você já apontou também, é o lifelong learning, né? A pessoa tem que aprender, que ela tem que saber estudar, tem que saber entender como que ela estuda essas novas tecnologias, e isso tem que acontecer todo dia, né? Porque, como você disse, ainda mais nos dias de hoje, né? Com soluções como inteligência artificial mudando o nosso paradigma de tecnologia a todo momento. Exato. Em qualquer profissão, não só em tecnologia, mas em tecnologia tem ocorrido uma evolução muito grande. Não parar. Ficar antenado com o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, e identificar aquilo que realmente faz sentido para você. Sim. Porque se você tentar também abraçar tudo, você acaba não dando atenção para nada e fica muito superficial em tudo. Então, tem que entender na tua profissão, na tua carreira, naquilo que você está desempenhando hoje, quais tecnologias podem agregar e fazer com que você tenha um salto exponencial nas suas entregas e que aquilo que vale a pena você buscar. Legal. Perfeito. Manassi, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Antes de terminar, eu queria voltar uma coisinha da Sodimac, que eu acho que é muito interessante até para o pessoal entender como que vocês atuam lá na Sodimac para entender o cliente também. Na primeira ligação que a gente teve, você estava com o avental da Sodimac. Exatamente. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa experiência, que eu acho que é muito diferente da grande maioria das empresas, né? De você estar lá próximo do atendimento, estar próximo da operação, para você conseguir fazer uma estratégia mais acurada. Legal, a gente tem uma cultura de que 100% dos colaboradores dentro do Sodimac são vendedores. Eu estou lá para atender o cliente. A gente trabalha num escritório que chama CAL, Centro de Apoio ao Lojista. Então a gente dá o suporte para a loja e a gente é um vendedor para apoiar o cliente. Então todos nós utilizamos, desde o presidente até o vendedor da loja, utilizam um avental da Sodimac, e quando nós estamos dentro da loja, nós somos vendedores, nós olhamos aquilo lá como um negócio nosso. Então existe um processo que todos os executivos vão para a loja de forma periódica, alguns 2 vezes por semana, para entender
qual é o comportamento do cliente dentro da loja, como que está a disposição dos produtos, como que está a limpeza, Então é uma preocupação para como o cliente vai encontrar a nossa loja quando ele for lá. E se o cliente precisar de ajuda, nós estamos lá para ajudar. Então isso nos obriga, como executivos, não é porque eu sou executivo de tecnologia que eu não sei vender um produto dentro da loja. Pode ser alguma coisa muito específica, eu preciso de ajuda no vendedor. Mas a grande maioria eu consigo atender um cliente e consigo dizer o que está acontecendo dentro da loja. Desde o processo de recebimento, abastecimento na gôndola, entender o que o cliente precisa e ofertar para ele um produto. Isso faz com que a gente, como executivo, esteja muito próximo do negócio e consiga realmente vivenciar o que está acontecendo no chão da loja. Bacana. E qual seria, e aí para finalizar a nossa conversa, né, e eu poder agradecer você finalmente, a gente falou muito do pessoal que está começando a carreira, do pessoal que está estudando, mas a gente tem muitos executivos, muitos líderes que escutam o podcast. Pensando na sua vivência, pensando na experiência que você teve, todos os projetos que você já implementou, qual que é o conselho mais valioso que você pode dar para líderes que estão participando da transformação digital nas suas empresas e querem criar projetos inovadores como você criou? Eu acho que o principal é entender o momento e saber escutar. Eu acho que você conseguir não se seduzir pela tecnologia pura e você entender qual é a tecnologia, em que quantidade você vai atender a necessidade da sua empresa, eu acho que é um ponto-chave para você conseguir viabilizar projetos importantes que realmente sejam transformadores dentro da empresa com o investimento certo. Nós estamos passando por principalmente o varejo brasileiro, não está num momento de arriscar projetos que não deem resultado. Uhum. Então você ter o pé no chão, entender qual é o momento e ser praticamente um atirador de elite, né? Um sniper, vai dizer aonde que eu vou colocar o meu recurso, em que quantidade, para atender o que e com que objetivo de retorno, é fundamental para o sucesso nos dias de hoje. E ter essa maturidade de ouvir os times. Então, o mercado está cada vez mais concorrido, bons profissionais estão difíceis de achar e você manter esse profissional dentro de casa é uma arte hoje. Ouvir o time, ser mais humano e entender a necessidade da empresa para aplicar a dose certa do remédio que ela precisa, para mim hoje é chave. É interessante, porque isso vai de encontro ao que a gente acredita também de transformação digital, né? A gente tem que estar preocupado com as pessoas, com os processos. A tecnologia é um meio, né? Não é o fim. Eu não vou criar um assistente virtual só por criar um assistente virtual, mas eu tenho que criar um assistente virtual porque isso vai ser bom para a experiência do meu cliente, para a experiência das pessoas que estão lá na minha loja, né? Exato. Usar a tecnologia como que eu entrego aquela experiência, como que eu entrego aquele resultado que eu espero. Não só eu implementei uma tecnologia, tá bom, qual o resultado que essa tecnologia? Não, eu tenho. Ter por ter não vai trazer resultado. Perfeito. Gilberto, quer fazer uma última pergunta? Não, eu só quero agradecer mesmo, Amarassi, por esse papo. Foi muito bom, enriquecedor, bastante experiência. Como você disse, você passa um bom tempo na casa, mas faz uma revolução onde tá, né? Isso é ótimo. E acredito que foi muito inspirador, vai ser muito inspirador para quem ouvir esse podcast e entender um pouco da sua história, que foi aqui brilhante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa experiência. Tem história pra caramba, mas a gente acaba reduzindo. Então, é muito prazeroso para mim poder conversar e contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida. Pode ter parte 2, 3 depois. Pode, não. A gente pode gravar quantas partes forem necessárias. Eu queria agradecer também, Amarassi, porque a nossa primeira conversa foi muito, muito legal, muito enriquecedora. Depois que a gente conversou, eu fui fazer algumas pesquisas sobre o mercado de materiais de construção e como que era esse varejo. Eu falei, nossa, é muito interessante, eu nunca tinha nem pensado nisso. Queria parabenizar você pela sua trajetória, por todos esses projetos que você falou aqui pra gente e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Obrigado, o prazer é todo meu. Legal, muito obrigado. Pessoal, até o próximo Jump Talk.